Todos estão me ouvindo aí? Então aproveita que você está de pé, por favor. Se você assentou, coloque sobre a planta dos seus pés. Você vai abrir sua Bíblia no Evangelho de Mateus. Evangelho de Mateus, capítulo 24, e a partir do verso de número 37. Eu acredito que para eles lá tá excelente, que eles falaram que estão me ouvindo. Eu só preciso de um pouquinho de retorno aqui para mim. Glória a Deus. Mateus capítulo 24, verso 37 em diante. Se você achou, diga amém. O Douglas também está colocando nós ganharmos tempo. Diz assim: pois assim como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Pois assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam e bebiam, casavam-se e davam-se em casamento, até um dia em que Noé entrou na arca, e não perceberam até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Pai, nós queremos agradecer ao Senhor por esta palavra e pedimos que o Senhor fale conosco de uma forma especial através dela. Que os nossos corações saiam daqui, Senhor, ardendo, Deus, sentindo que o Teu Espírito Santo nos impulsionou a algo poderoso através dessa palavra. Eu oro no nome de Jesus, amém. Você que pode, tome seu assento, por favor. Queridos, esse texto que nós fizemos menção dele é um texto que hoje em dia pouco se tem utilizado ele nas ministrações dentro das igrejas. A verdade é que o assunto que o Espírito Santo colocou dentro do meu coração, pouco na verdade tem sido abordado em nossos cultos. E talvez seja esse um dos motivos da igreja do século presente estar com tanta dificuldade de relacionar-se com Deus, ou criar expectativa em seu coração de um dia poder abraçar o seu Senhor. Eu tenho certeza, amados, que a sua grande maioria de todos os santos que aqui estão, os que estão em casa, os que vão assistir essa live mais tarde, eu tenho certeza absoluta que todos, ou pelo menos a sua grande maioria, são pessoas que estão dentro da igreja servindo ao Senhor, não por aquilo que Ele pode oferecer a você, mas sim pelo fato de ter a esperança no seu coração de um dia poder morar no céu. Estou certo? Amém? Estou certo ou errado, amados? Ou tem alguém que não espera esse grande dia? A verdade é que nós entramos para dentro da igreja, levantamos as nossas mãos e aceitamos a Cristo como nosso Salvador e esperamos um dia ir morar com Deus no céu, na glória. Mas a verdade é que pouco nós temos nos preparado para este momento. A Bíblia, ela é taxativa quando ela afirma que o arrebatamento da igreja vai acontecer e será um evento surpresa. Os céus vão se abrir, a igreja ela será recolhida e a Bíblia diz que apenas os santos irão ver esse momento. Apenas os santos escolhidos conseguirão ouvir o seu nome ser chamado, enquanto aqueles que não aproveitaram o tempo da sua vida para poder buscar o Senhor, santificar-se em Deus, essas pessoas, elas estarão pasmas, perplexas, como diz o escritor de Mateus. Elas estarão perplexas, pasma, porque elas verão que duas amigas estavam caminhando juntas e de repente uma delas sumiu enquanto uma delas ficou. Uma mulher grávida carregando uma criança no seu ventre perceberá que a criança irá sumir enquanto esta mulher vai ficar no local. Um marido e uma esposa estarão descansando em seu leito
e de repente um deles irá sumir, e quem ficar irá se perguntar para onde foi ou o que foi que aconteceu. E a resposta, ela será de imediato, ela virá ao coração do povo. Foi a igreja que foi arrebatada, e ela foi morar no céu. E a Bíblia diz que é exatamente nesse tempo aonde muitos irão agora muitos irão agora, amados, voltar e começar a se perguntar: por que foi que eu não me preparei para encontrar com o Senhor, o nosso Deus? No livro dos profetas, ainda, ou utilizando o gancho que ora foi aberto através da última menção aqui, no livro dos profetas, um dos profetas mais conhecidos, por nome de Amós, ele diz assim: é preciso que o povo se prepare para encontrar com o Senhor, o teu Deus. E nós sabemos, amados, que esse encontro, ele não vai poder ser de qualquer forma. Ou nós estamos preparados, de fato preparados, ou nós não vamos conseguir dar as mansões celestiais. Existe uma condição que a Bíblia diz que nós precisaremos tê-la para poder encontrar o Senhor. E essa condição é ter uma vida de santidade. A Bíblia diz que sem santidade vai ser impossível ver a Deus. Mas bem, voltemos por favor então ao texto que nós fizemos menção dele. Mateus, no capítulo de número 24, é uma narrativa muito interessante, pois aqui o próprio Senhor Jesus, ele está aplicando um sermão profético no coração dos seus discípulos. Ele estava no alto do Monte das Oliveiras, quando ele decide agora falar ao coração dos discípulos acerca de coisas que estavam por vir. E ele fala, ele ensinando, ele diz assim: queridos, escute, preste bastante atenção. Assim como foi nos dias de Noé, pois antes do dilúvio, as pessoas casavam-se e davam-se em casamento, viviam uma vida comum. De repente, quando Noé entrou pelas portas da arca, aí eles começaram a perceber que de fato aquilo que estava sendo pregado era uma verdade que estava se cumprindo naqueles dias. E o que foi que aconteceu? A Bíblia diz que quando o Senhor, ele chama Noé, ele dá a Noé uma missão: construir uma arca, para que essa arca fosse o livramento para eles e todo aquele que desse ouvido àquilo que Noé estava pregando. Se você for ler o contexto histórico, no livro de Gênesis capítulo 5, 6, 7, você vai ver que Deus está falando a Noé que o motivo pelo qual ele pede a construção dessa arca é porque o povo havia virado as costas para ele. O pecado do povo estava chamando a atenção de Deus, e Deus agora desejou exterminar com a humanidade. O texto, amados, cita que Deus se arrependeu de ter criado o homem. É preciso entender esse texto, porque no original, esta palavra arrependimento, na verdade está falando de um sentimento de Deus. Então trata-se de um sentimento de tristeza. Deus se entristece pela condição do homem. O homem que foi criado para poder adorar a Deus, agora se afastou do Senhor e está vivendo uma vida de prostituição e muitas outras coisas. A Bíblia então diz que Deus, ele se entristece por ter criado o homem, e ele fala com Noé que ele vai vir para destruir toda a humanidade. Porém, como Deus, ele é misericordioso, ele diz a Noé para que ele construa uma arca, e esta arca estaria aberta para receber todo aquele que ouvisse a mensagem que Noé estava pregando. E qual era a mensagem que Noé pregava, amados? Noé estava dizendo: olha, Deus vai vir e ele vai exterminar com todo aquele que vive na prática do pecado. Mas se você quiser abandonar o pecado e entrar para dentro
da arca você será salvo. Queridos, a Bíblia está dizendo aqui no livro de Mateus que assim como nesses dias o povo foi pego agora de surpresa pelo fato de ver a palavra que parecia impossível de se cumprir, ela se cumprindo, também será nos nossos dias. Imagine alguém, olhe para mim, preste atenção nisso por favor. Imagine alguém como Noé, levantando-se no meio do povo e dizendo: olha, Deus vai mandar um dilúvio, vai chover tanto que a terra vai ser inundada a ponto de não ficar nenhum sobrevivente. Bom, se você for ler a Bíblia, vai descobrir que até então não havia chuva ainda, querido. Deus ainda não havia mandado chuva. O povo ainda não sabia o que era isso. Então, quando o profeta agora, Noé, diz que Deus vai enviar o dilúvio, as pessoas, elas não acreditam, e elas continuam vivendo a sua vida, casando-se, dando-se em casamento, e prostituindo-se, fazendo muitas outras coisas. Mas a Bíblia diz que quando Noé entra pela porta da arca, a chuva começa a cair. E quando a chuva começa a cair, amados, ao ler o texto, nós percebemos que agora algumas pessoas lembram-se das pregações que Noé fez num período de 120 anos que ele construiu a arca. E alguns agora pedem a oportunidade de entrar pelas portas para poder não morrer. Porém, era tarde demais. As portas já estavam fechadas e não havia mais como entrar para dentro da arca. Agora era simplesmente esperar para viver as consequências de não ter abraçado a Deus, ouvido a sua palavra e se arrependido do seu mau caminho. Quando eu ouço Mateus escrever esse texto citado por Jesus, que assim como nos dias de Noé, será também o dia da vinda do Filho do Homem, eu confesso para os senhores e para as senhoras, amados, que eu fico atemorizado, porque a verdade é que nós pastoreamos, nós zelamos de vidas, mas quando nós olhamos, às vezes até as pessoas que estão conosco, percebemos que nem todos estão atentando-se ao dia da vinda do Filho do Homem, do Filho de Deus. E assim como nos dias de Noé, Noé pregava e havia quem ouvia, mas não dava atenção e nem guardava com temor esta palavra dentro do teu coração. Assim também é como nos dias presentes, pois há quem me ouça pregar aqui e ainda continua vivendo ou continuará vivendo da mesma forma da qual entrou aqui hoje, até que o Senhor desponte nas nuvens e assim Ele venha buscar a sua igreja. Escute, amados, antes de eu continuar, deixa eu abrir aqui um breve parênteses para falar de algo muito importante. Escuta, acredite você ou não, acredite você ou não, se prepare você ou não, o Senhor, Ele vem aí para poder buscar uma igreja a qual Ele está preparando para morar com Ele na eternidade. Alabanto que vai na subcalabaxéria. Eu estou certo que todos nós que estamos aqui, ao vermos a realidade que o mundo tem vivido hoje, muitas das vezes nós nos deparamos com algumas coisas, alguns eventos catastróficos que vem acontecendo no mundo, e nós, na maioria das vezes, dizemos assim: ó, esses são sinais de que o Senhor, Ele está vindo aí. As guerras estão acontecendo, os terremotos estão acontecendo, os sinais estão se manifestando. E de fato, amados, essas coisas foram preditas e elas iriam acontecer. Mas ainda no capítulo de número 24 do livro de Mateus, Jesus, Ele faz questão de dizer que essas coisas, elas viriam. Nós ouviríamos falar de guerras e rumores de guerra.
e ouviríamos até muitos dos santos serem perseguidos nesse tempo por pregarem o Evangelho, por pregarem a palavra do Senhor. Mas o que de fato iria acontecer, que anunciaria que o Senhor realmente estava por vir, era quando nós olhássemos para a humanidade e vêssemos ela vivendo uma vida como fora nos dias em que Noé estava vivendo. Nos dias em que Noé estava vivendo, amados, as coisas eram tão tenebrosas que historiadores contam que era possível ver homens relacionarem-se com as suas próprias mães, mantendo relações com ela. Eram atos abomináveis que chegava até Deus e que fez com que Deus desejasse matar aquelas pessoas. A prostituição, ela chamou a atenção de Deus não só uma vez na Bíblia, mas todas as vezes que nós vemos a prostituição chamar a atenção de Deus, também fez com que Deus tivesse o desejo de exterminar com a humanidade. A gente precisa entender isso, para a gente poder saber de fato que a realidade do tempo que nós temos vivido hoje, amados, tem chamado muita atenção de Deus, não só pelo fato de que isso ira o coração de Deus, mas pelo fato de que quando essas coisas começassem a acontecer, era o grande sinal de que o Senhor estava vindo para poder buscar a sua igreja. A Bíblia diz que quando Deus olha para Sodoma e Gomorra, o Senhor desejou matar aquele povo. E por qual motivo o Senhor desejou matar aquele povo? Inclusive o Senhor vai na casa de Abraão e diz: Abraão, eu vim aqui trazer uma notícia, porque sei que o seu sobrinho Ló mora lá. Eu vim para dizer que eu vou matar todo mundo em Sodoma e Gomorra. Alguém pode perguntar: mas por que Deus quis matar o povo de Sodoma e Gomorra? Por causa da prostituição. A história diz, apóstolo, que em Sodoma e Gomorra as pessoas, elas se prostituíam dia e noite. Para se ter uma ideia, irmãos, aquele povo era um povo tão perverso, que a história conta que quando chegava um visitante na cidade, se fosse do sexo masculino, tinha uma espécie de uma cama no meio da cidade. Eles colocavam aquele homem deitado em cima daquela cama e eles mantinham relações sexuais com ele. Se ele fosse maior do que o tamanho da cama, muitas das vezes eles decepavam membros, pedaços do membro do corpo dele, para que ele pudesse ficar do tamanho da cama. Ou se fosse menor, eles puxavam, quebravam os ossos daquela pessoa e depois mantinham-se relação sexual com eles. Inclusive quando o anjo do Senhor vem na casa de Ló para anunciar a destruição, os homens da cidade se reúnem e vão para a porta de Ló, e eles querem arrancar os anjos para fora para manter relações com eles. Deus desejou matar aquele povo, porque a prostituição deles estava subindo e cheirando mal as narinas de Deus. Amados, não é diferente dos dias de hoje, mas entenda uma coisa: a Bíblia diz que quando agora Deus vem trazer a notícia da destruição, Ele vai à casa de Abraão, e Abraão começa a interceder agora pelo povo que ali estava. E ele diz: Deus, se lá em Sodoma tiver 50 justos, o Senhor vai matar todo mundo, e com eles vai os 50 justos. E Deus diz: se lá tiver 50, só 50, eu poupo a cidade toda. Abraão sabia que lá não tinha 50, baixa para 45, de 45 para 40, depois 30, 20, 10. Quando Abraão vê que não tem mais como, nem cara mais para poder falar com Deus, Abraão, ele traz uma súplica em prol da sua família. Escuta, amado, isso aqui me traz uma lição importante. Eu quero liberar algo sobre a sua vida. Um dos motivos de o Senhor não ter vindo ainda e exterminado a terra, como já está predito na Bíblia Sagrada, é o fato da igreja estar aqui ainda intercedendo pelo mundo lá do lado de fora. Mas tem uma coisa: a igreja está aqui intercedendo, mas ao mesmo tempo a igreja está correndo risco de ser corrompida, porque
Porque todos os dias homens estão trazendo costumes mundanos para dentro do santuário, tentando normalizar aquilo que não é normal, tentando santificar aquilo que é insano. Escuta, Deus está olhando para a sua igreja, está ouvindo a intercessão dela em prol do mundo, mas também está assistindo ela e vendo que ela corre o risco de ser corrompida. Quanto tempo mais você acha que Deus vai deixar a igreja aqui correndo esse risco? Pois bem, amado, deixa eu te dar uma notícia. Dentro em breve o Senhor vai abrir os céus e Ele vai arrebatar a sua igreja, para que a igreja possa ir para o lugar da qual está preparado para Ele. Então não pense você que está aqui hoje dizendo: eu preciso esperar um pouco mais, o tempo da minha velhice, para me poder consertar a minha vida, colocar a minha vida no altar, para me alinhar a minha vida aos propósitos de Deus. Não pense você que você terá muito tempo, porque a igreja, amada, está aqui. É por causa da igreja que você ainda está vivo, é por causa da igreja que você ainda não foi levado. Mas a igreja não vai ficar aqui mais por muito tempo. O Senhor tem uma promessa para ela. No livro de João capítulo 14, quando o Senhor Jesus estava indo, Ele olhou para o coração daqueles que aqui estavam para poder ficar e diz assim: não se aflijam, não turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Na casa do meu Pai tem muitas moradas. Eu estou indo, mas eu estou indo para preparar um lugar para vocês, para que aonde eu estiver, vocês também estejam. Escuta, irmãos, a igreja vai subir, a igreja não vai ficar aqui. Se você ainda não alinhou a sua vida com Deus, pelo amor de Deus, é noite de você se consertar, porque a igreja vai subir. Nós estamos vivendo num tempo difícil, num tempo onde infiltrados estão subindo os altares e estão trazendo a abominação para dentro do santuário. Estão tentando normalizar, querido, aquilo que não é normal. Estão tentando santificar aquilo que é insano. Alabantu que lebanaraba calabassubi calabaxéria. Dentro de nós existe uma natureza pecaminosa. E essa natureza pecaminosa, ela abre os braços todas as vezes que o mundo traz alguma novidade para dentro do santuário. Em cima dos altares é possível ver pessoas instruindo e influenciando a igreja a trazer rituais satânicos para cima dos altares, músicas com batidas pesadas como funk, que trazem invocações de prostituições, demônios da prostituição. É possível ver em cima dos altares, no meio da igreja, como algo normal no dia de hoje. Pessoas adulteram, fornicam e depois vem para cima dos altares como se nada tivesse acontecido. Vive uma vida normal. A Bíblia está dizendo, amados, que assim também era como nos dias de Noé. Mas a Bíblia também diz que assim como foi nos dias de Noé, quando ele entrou pela porta da arca, quando ele entrou pelas portas da arca para dentro, o Senhor começou a manifestar os sinais dele. Apóstolo, sabe o que me chama a atenção? É que não é pouco, irmãos, os anúncios, os despertamentos que o Senhor tem trago para a vida do seu povo. Profetas estão anunciando a vinda do Senhor, mas nós estamos recebendo dos profetas aquilo
que apenas faz bem para a nossa vida aqui na terra. Sabe o que eu sinto falta? Eu sinto falta dos dias, irmãos, como era ainda nos dias dos nossos pais. Eu sinto falta daqueles tempos quando eu era criança. Os profetas se levantavam e em profecia eles diziam: prepara-te, ó igreja, pois que eis que cedo venho. Até as profecias do dia de hoje mudaram. Mas por quê? Porque o povo não está receptivo a receber essa palavra. O povo quer saber daquilo que interessa a ele para esta vida. Escuta, o mesmo texto que nós lemos diz assim: aqui não ficará pedra sobre pedra, tudo será derribado, aqui tudo é passageiro. A Bíblia ainda diz, amados: não junte tesouro nessa terra onde a traça e o ferrugem consome, mas junte tesouro no céu, porque lá, querido, lá permanece para sempre. No livro de Mateus, capítulo número 25, o Senhor conta uma das parábolas que para mim é uma das parábolas mais ricas que existe. Ele disse que havia um casamento para poder ser realizado, e esse casamento é tido como uma analogia daquilo que vai acontecer no dia do Senhor. Nesse casamento, a Bíblia conta que havia 10 virgens. Quantas virgens? 10 virgens. 5 eram loucas e 5 prudentes. Fala de 2 tempos: o tempo de apostasia e o tempo do despertamento, onde a igreja estará atenta. O tempo da vigilância é o tempo que a igreja estará atenta àquilo que há de acontecer. A Bíblia conta que nessa parábola, 5 dessas virgens que tinha a missão de carregar uma lamparina com azeite, esperando o noivo sair dos seus aposentos, essas 5 virgens, elas dormiram no ponto e deixaram suas lamparinas se apagar. Quando elas perceberam, elas foram pedir emprestado para as outras 5, e elas, como resposta, disseram: para que não falte a nós e a vós, ide antes, comprai, e depois venham participar do casamento. Elas foram, mas quando elas voltaram, o noivo já havia saído e já havia levado para dentro as outras virgens prudentes. No tempo, irmãos, antigo, era comum que em casamentos levasse pelo menos 10 damas, que era chamado de damas. Essas moças se vestiriam de branco, elas carregariam lamparinas em suas mãos, e elas iriam para a porta do noivo. Quando elas chegassem à porta do noivo, elas ficariam aguardando a saída do noivo. E quando o noivo saísse, elas seguiriam pelo caminho junto com o noivo, e as suas lamparinas iriam acender a cidade. E quando elas passassem a companhia do noivo, a cidade saberia que naquele dia aconteceria um casamento. E o interessante é que junto às damas, a Bíblia não traz relato dentro da parábola, mas na cultura judaica, no mesmo ato, havia um jovem, e esse jovem, ele iria na frente das damas, e ele iria gritando em alta voz, dizendo: lá vem o noivo, lá vem o noivo, lá
vem o noivo. E a noiva, que estava a esperar o noivo, a noiva que estava à espera do noivo, quando ela ouvia a voz do menino, que aqui é símbolo dos evangelistas da última hora, ele anunciando: lá vem o noivo, lá vem o noivo, lá vem o noivo, lá vem o noivo. A noiva sabia, pastora Fernanda, que era a última hora, que é hora de fazer os últimos ajustes no vestido e esperar o noivo chegar. Eu disse, irmãos, que as damas representavam dois tempos: o tempo da apostasia e o tempo dos evangelistas, o tempo do despertamento, o tempo profético. Escuta, as 5 noivas que dormiram e deixaram os seus azeites apagar, fala de homens e mulheres que estão dentro da igreja, que esqueceram da sua missão, do seu propósito, que já não evangeliza, que já não são mais anunciadores que o noivo vem aí, que não cumpre mais o seu propósito. Mas no meio delas tem 5 ainda que estão com as suas lamparinas acesas e que estão dizendo: ei, o noivo vem aí, o noivo vem aí. O interessante desse texto, amados, o interessante desse texto, e que nós precisamos nos atentar a ele, é que as damas que tinham a missão de carregar as lamparinas e que deixaram elas apagarem, elas ficaram para trás. Bispo, o que isso quer dizer? Quer dizer que quem não consegue cumprir o propósito para o qual foi chamado, corre um risco terrível de ficar para trás. O menino está vindo na frente, ele está gritando: o noivo vem aí, o noivo vem aí. E tem gente que não está dando ouvido ao anúncio do profeta dizendo: o noivo vem aí. Alguém aqui já leu o livro de Cânticos? Cântico dos Cânticos ou Cantares de Salomão? Alguém já leu? Esse é um dos livros mais lindos, amados, que existe dentro da Bíblia. Se você não leu ainda, eu te aconselho a ler. É um livro difícil de ser entendido, mas se você ler pelo menos umas 2 vezes, você vai ter facilidade de entendê-lo. Esse livro é um cântico, e um cântico lindo. E dentro desse cântico há revelações profundas. Uma delas, em uma dessas revelações, a moça aqui que se põe na posição de noiva, ela está falando às filhas de Jerusalém, quando ela diz assim: olha, o noivo vem aí. Ela diz: o noivo vem aí. Bispo, onde está escrito isso? No capítulo 2, a Bíblia diz: eis que ele vem saltando pelos montes e pulando os outeiros. A noiva está dizendo: o noivo já está montado no seu cavalo branco e ele vem aí. Ele vem aí. O noivo vem aí. Tem mais, amado, tem mais. A noiva, quando estava à espera do noivo, ela não ficava dentro da sua casa esperando o noivo chegar. Ela saía para fora para encontrar-se com o noivo. O que isso quer dizer, bispo? Quer dizer que a igreja não pode ficar aqui de braço cruzado esperando o noivo chegar, amados. A igreja tem que se vestir e ela tem que ir de encontro
que é o noivo. E onde está escrito isso? No mesmo livro de Cantares, a Bíblia diz: eis que vendia subcalabaxéria. Quem é esta que vem aí vestida como exército com bandeira? Quem é esta? Quem é esta? João, no capítulo número 19 do livro de Apocalipse, diz: ela está vestida de vestes brancas e talares e brilhantes. Quem é ela? É a noiva que foi santificada pelo noivo. Ela vem aí. A noiva não pode ficar de braços cruzados esperando o Senhor vir. A noiva precisa ir de encontro ao noivo. A noiva que fica esperando o noivo em casa, ela perde a hora do encontro. No capítulo número 5 do livro de Cantares, o escritor registra aqui um pesadelo que a noiva tem. É também uma analogia feita. E nesse sonho que a jovem tem, diz a Bíblia que ela tem um encontro marcado com o noivo. E nesse encontro, o noivo vai levá-la para um lugar especial. E aqui para nós, amados, toda vez que a gente vai em um lugar especial com uma pessoa que a gente ama, a gente veste uma beca especial, não é? As mulheres então, amados, uau, coloca aquele vestido, né? Aquele salto, joga aquele perfume bacana e fica esperando o amado da sua alma chegar. Está essa jovem esperando, vestida no seu melhor vestido, usando o seu melhor calçado. Mas diz a Bíblia que essa noiva, ela está esperando, mas o noivo não chega. E aqui uma revelação profunda para nós, amados. O noivo não chega. O noivo está demorando chegar. Sabe o que essa noiva faz? Ela tira os seus vestidos, ela tira o seu calçado e ela vai dormir. É o tempo da apostasia. A Bíblia diz, Stefano, que nos últimos dias o amor, algumas traduções diz o amor de muitos, em outras traduções diz o amor de quase todos se esfriará. O tempo da apostasia faz com que muitos tiram as suas vestimentas e vai dormir, vai descansar. Para de orar, para de santificar-se, para de buscar o Senhor. Mas aí a Bíblia diz, amados, que perto da meia-noite, e por que a Bíblia fala perto da meia-noite? Porque meia-noite é hora da virada. É quando se deixa o velho para entrar no novo. E vai por mim, irmãos. Se existe um tempo profético, esse tempo é perto da meia-noite. Por que, bispo? Porque fala do tempo onde nós deixaremos este mundo e entraremos para a glória. Um novo tempo, uma nova cidade, um novo lar. Tão perto da meia-noite, o noivo bate na porta, mas a noiva está dormindo. Parece que eu ouço, irmãos, a voz do Senhor. Mas a grande maioria já está dormindo. Essa noiva, ela ainda fala no seu coração: como me levantarei, se já tirei as minhas vestes, se já estou despida? Como me levantarei?
levantarei para receber o amado da minha alma. O amado da sua alma ainda pega a mão, coloca na fechadura da porta e tenta abrir, mas a porta está trancada. O apóstolo João, quando escreveu a carta ao Apocalipse, ele diz assim: eis que estou à porta e bato. Se alguém abrir, eu entrarei com ele e cearei. Esse texto a gente usa muitas das vezes para pregar para a gente lá do lado de fora, mas o que você esquece, irmãos, é de analisar o contexto, porque esse texto não está referindo-se a alguém que está lá do lado de fora. É um texto que foi escrito para a igreja. Ele está dizendo assim: olha, eis que estou à porta e bato. Ele está dizendo para a igreja: eu estou na porta batendo, se alguém abrir, eu entrarei com ele, eu cearei. O que isso quer dizer? Quer dizer que tem gente que está dentro da igreja, mas está com a porta fechada e não permite ele entrar. Ele vai embora então, porque o noivo, amados, ele não vai ficar nos esperando por muito tempo. Ou melhor, quando ele voltar, não vai ter tempo. Quando a noiva percebe que ele foi, ela se levanta. E quando ela se levanta, ela abre a porta. E do lado de fora, os soldados de Satanás estavam esperando ela. Esbofetearam ela, maltrataram ela. E o grito que ela dá no meio da cidade é: aonde está o meu amado? E sabe o que os soldados perguntam a ela? Quem é o teu amado? A Bíblia diz, amados, que o céu é tomado à força. O que isso quer dizer, bispo? Quer dizer que todo dia você tem que matar um leão, todo dia você tem que matar um gigante, todo dia você tem que lutar contra as abominações desta vida, desta terra. Todo dia você tem, todo dia você tem que negar-se a si mesmo para poder vencer. Mas eu quero que você agora, no nome de Jesus, levante a mão, porque eu quero dizer para você, amados, que o tempo não é bom. O tempo não é bom. Escuta, o tempo que nós estamos vivendo não é bom. Mas a Bíblia diz no livro de Apocalipse, capítulo de número 2, versículo de número 7: quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz à igreja. Ao que vencer, darei o direito de assentar e se alimentar da árvore da vida que se encontra no paraíso de Deus. No capítulo 2, ainda no verso 11, diz: quem tem ouvido ouça o que o Espírito diz à igreja. O vencedor de modo nenhum será sofrerá o dano da segunda morte. No verso 17 diz: quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz à igreja. Quem vencer, darei do maná escondido, e também darei uma pedrinha branca, e sobre esta pedra o nome que está escrito, o qual ninguém conhece, exceto quem recebe. No capítulo número 3, no verso de número 5, está escrito: o vencedor será assim, vestido de veste branca, e de modo nenhum apagarei o seu nome do livro da vida. No capítulo 3, no verso 12, está escrito: ao vencedor farei com que seja uma coluna no santuário do meu Deus, e dali jamais sairá, governará sobre ele. No verso 21 ainda está escrito: ao vencedor darei o direito de assentar-se comigo no meu trono, e assim como eu venci, me sentei no trono com meu Se você vencer, meu filho, o teu nome estará garantido no livro da vida. Tu vai comer do maná do céu, tu vai comer do fruto da árvore da vida. Fácil não é, fácil não é.
Mas acorde de manhã todo dia, e quando o pecado te chamar, tu diz como Anturicalavasherga: eu escolho Deus, eu escolho Deus, eu escolho Deus. Bispo, qual é a prova? Bispo, qual é a prova que essas coisas irão acontecer, bispo? Evidência de número 1. A Bíblia diz que quando João chegou no céu, arrebatado em espírito, quando João chega na eternidade, a primeira coisa que João vê é o que, bispo? João vê o Senhor assentado no alto e sublime trono, no seu peito. Na sua coxa, nos seus pés e nos seus lábios, os sinais da da sua existência são evidentes. Porque, bispo? Porque dos seus lábios saía a palavra como de muitas águas, dos seus pés um sapato como latão reluzente, e na sua coxa está escrito que Ele é Senhor dos senhores e Rei dos reis. No capítulo de número 4, João ainda diz assim: eis aí o Cordeiro de Deus, que foi morto, mas venceu, 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 e vivo está. No capítulo de número 5, ainda diz que o livro que estava atado pelos 7 selos, aquele que venceu, começou a desatar os selos e dizer: tem chance, tem chance, tem chance ainda para você. O livro foi aberto e seu nome pode ser escrito nele. Escuta, se você ouviu alguém dizer que a igreja não está preparada, entenda, tu está enganado. A igreja está preparada sim, querido. Livro de Apocalipse, capítulo de número 19, diz que o Senhor já vestiu a sua igreja com vestes brilhantes que simbolizam a sua justiça. A igreja, ela já foi justificada pelo sangue de Jesus. O arrebatamento vai acontecer, querido, e vai ser num abrir e fechar de olhos. O arrebatamento vai acontecer e vai ser num abrir e fechar de olhos. A Bíblia diz: esteja preparado para o arrebatamento da igreja. Esteja preparado para o arrebatamento da igreja. Lucas, quando foi escrever
o livro dos Atos dos Apóstolos, no capítulo de número 1 e no verso de número 9, ele disse: irmãos, vocês que estão vendo ele subir, Lucas 1, verso 9, irmãos, vocês que estão vendo ele subir, entenda uma coisa: do mesmo jeito que vocês estão vendo ele subir, vocês vão ver ele vir de novo para vir buscar a sua igreja. Ele vai, mas ele vai voltar. Ele vai, mas ele vai voltar. Eu fiz citação do texto e volto a fazer menção dele. João capítulo 14. Coloque aí, filho, João capítulo 14. Jesus, em um dos últimos momentos que ele tem junto com os seus discípulos, ele diz: não turbe o vosso coração. Em outras palavras, ele está dizendo: não deixe o coração de vocês afligido. Não turbe o vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu teria dito a vocês: vou preparar lugar para vocês, porque aonde eu estiver, é para lá que eu vou levar vocês. Para você soltar dessa cadeira, a Bíblia diz que quando João chega na eternidade, João chega na cidade e ele nos traz um pouquinho daquilo que Paulo começou a falar, mas não conseguiu expressar. Paulo diz: o que o olho não viu, o ouvido não ouviu, nem subiu o coração do homem, são coisas que Deus tem preparado para você, mas Paulo não fala que tem lá. Mas João, quando foi, João falou. João diz: as igrejas, você precisa saber de uma coisa: lá as ruas são de ouro e de cristal. Lá não precisa do prefeito ou governador para garantir iluminação pública, porque a glória de Yeshua ilumina a cidade. Lá tem mais. Lá não precisa de macarrão, arroz ou bife, porque lá tem uma árvore chamada árvore da vida. Quem comer do fruto dela jamais vai precisar. Lá a cidade é especial. E eu encerro aqui dizendo que quando nós chegarmos lá em cima, iremos descobrir que o nosso casamento já está preparado. A realização da cerimônia vai ser feita pelo Deus Pai. O noivo espera ansiosamente pela nossa chegada. Ele se chama Jesus. E se eu fosse você,
eu tinha um cuidado especial com a terceira pessoa que vai estar nesse casamento. Pergunte para mim quem, bispo? Pergunte para mim quem, bispo? O Espírito Santo. Por que, bispo? Porque o Espírito Santo, ele será a sua testemunha. É Ele quem vai falar ao seu respeito. É Ele que, quando chegar perante ao Pai, Ele vai dizer: eis aqui, Pai, Elis Rovênia, dos Santos Lira. O diabo enviou muitos tentadores, mas ela permaneceu fiel. Relevando calabaxéria. Eis aqui Josadac Matussala. O diabo enviou muitas propostas, mas ele diz: eu prefiro Deus. Eu prefiro Deus. É Ele que vai dizer: eis aqui, Pai, o Gerson. O diabo chamou ele, mas ele disse: eu prefiro Deus, eu escolho Deus, eu escolho Deus. Eu testifico, Pai, foi difícil, mas ele venceu. Coloque de pé, por favor. Quando você acordar de manhã agora, todo dia que você acordar de manhã agora, lembre-se, quem vai falar o seu respeito lá em cima é o Espírito Santo. Então acorde de manhã e diga: bom dia, meu amigo Espírito Santo. O que eu posso fazer para poder agradar o Senhor hoje? Cuida bem, amados, do relacionamento que você tem com Ele, porque é Ele que vai testificar o seu respeito lá em cima. Abanto que vanarabacala baxéria. Nente que evantoreva na súbia. Nonto que va subicala baxéria. Escuta. Existem dois eventos que a Bíblia menciona para os últimos tempos. E aqui eu vou entregar minha oportunidade para a apóstola. O primeiro se chama arrebatamento. Diga comigo: arrebatamento. E o segundo se chama vinda do Senhor. Bispo, não é a mesma coisa? Não. O arrebatamento, quem vai viver ele é a igreja. E como é que vai acontecer o arrebatamento, bispo? Ninguém vai ver a não ser aqueles que forem escolhidos, aqueles que santificaram-se. Apenas conseguirá ouvir a voz chamando pelo seu nome aqueles que estão preparados. As pessoas vão ficar atormentadas procurando saber o que foi que aconteceu. Esse é o arrebatamento. Após o arrebatamento, iniciará-se um período terrível sobre a terra. E a Bíblia diz que quem ficar, irmãos, vai sofrer terrivelmente na mão de um governo que a Bíblia chama de besta. E serão 7 anos de um sofrimento intenso, dividido 3 anos e meio de paz e 3 anos e meio de perseguição terrível. 7 anos depois acontecerá a vinda do Senhor. E como é que vai ser a vinda do Senhor? A Bíblia diz que na vinda do Senhor os demônios vão vê-lo, os homens e mulheres vão vê-lo, e aí todo joelho se dobrará e reconhecerá que o Senhor é Deus. A minha pergunta para você aqui hoje é: qual dos 2 eventos você quer assistir? Qual dos 2 eventos você quer ficar para ver? Tu vai no arrebatamento
tu vai ficar para a vinda do Senhor? Porque para os dois a gente vai ter oportunidade, irmão, de assistir. Se for o arrebatamento, tu vai ouvir a voz do Senhor te levando para o céu. O outro, a gente também vai assistir, só que não aqui da terra. A Bíblia diz que na vinda do Senhor, vem aqui rapidinho, quando acontecer a vinda do Senhor, o Senhor vai pegar na mão da sua igreja e vai trazer ela junto com Ele. E a igreja do Senhor vai assistir, vai ver todo aquele que não confessou a Cristo como seu Salvador, todo aquele que não se santificou, todo aquele que não se preparou, sendo convocados para o que nós vamos ver depois, chamado juízo do Senhor. E aí, meu amado, tarde demais para quem não tomou sua decisão. Eu não vou nem fazer apelo aqui hoje, irmão, que se não tiver crente, se tiver gente que não é crente aqui, meu Deus do céu, se você não veio antes de eu terminar de pregar aqui no altar, irmão, tu não vem mais não. Você morreu por aí, irmão, enterraram você com 10 caixão, um em cima do outro. Mas se você está lutando aí para arrebentar aí esses trem que te amarra aí, você pode correr aqui na frente, irmão, levantar sua mão para Jesus, enquanto há tempo ainda, e aceitá-lo como Salvador. Tem uma turma que sabe, que tem consciência que se o arrebatamento acontecer hoje, fica, né? Tem uma turma que no subconsciente dele já sabe: rapaz, se Jesus voltar hoje eu estou lascado. Essa é a sua oportunidade também. Se você quiser botar tua cara no pó aí, meu filho, começar a orar. Ah, mas vão pensar que eu estou no pecado. Problema de quem pensar, meu amado. O negócio é que se Jesus arrebatar a igreja hoje, eu vou para o céu com Ele. Vocês podem cantar, eu já entrego a oportunidade, apóstolo. E agora é com você. Se você quiser dobrar o seu joelho, vir no altar.